Olá, boa noite. Eu sou Pedro e eu vou falar então como o açúcar é formado nas plantas. Antes de falar da produção em si, vou falar primeiro a respeito sobre a fotossíntese, que é algo que é de suma importância para o entendimento dessa formação dos açúcares. Então, a fotossíntese é esse processo que gera o alimento para a planta, gerando então como um subproduto o oxigênio. E é um processo que necessita de água, gás carbônico e energia luminosa. Esse processo ocorre em duas etapas ou duas fases, que seriam a fase clara e a fase escura. Não estranhe pelo nome, porque parece que eles têm uma diferença temporal, mas ocorrem simultaneamente. Esse nome é justamente pelas características que ocorrem nessas fases. Essa fase clara sendo uma fase de reações luminosas, ou seja, necessitando de luz, e a fase escura ocorrendo ou então ciclo de Calvin, que não necessita de luz nesse caso. Essa fase clara ocorre nos xilacoides e a fase escura ocorre no estroma, ambas estruturas presentes nos cloroplastos. Então, primeiramente, eu vou falar sobre essa fase clara, que é basicamente essa conversão de energia luminosa em energia química e a produção então de ATP e de NADPH. Ocorre, como eu falei antes, nos tilacoides, mais precisamente no fotossistema 2, que nele possui uma clorofila, que para absorver essa luz ela precisa de um comprimento de onda específico. Então essa clorofila ela é conhecida também como P680, que é justamente o comprimento de onda que ela absorve. Para a produção desse ATP, ocorre um processo chamado foto, fotofosforilação, que é um processo que necessita de luz para ocorrer, que ele é basicamente a adição de um fosfato numa molécula de ADP. Já o NADPH, ele é produzido com a quebra da água. Essa quebra da água libera íons de hidrogênio. Esses íons, eles são abrigados num aceptor. Aceptor é um composto que aceita elétrons, por assim dizer. Então, ele abriga elétrons e esse aceptor é o NADP+. Então, a energia luminosa ela faz com que esse NADP+, seja reduzido em NADPH, formando então esses dois compostos muito importantes para então ciclo de Calvin. Aqui está a minha imagem mostrando as estruturas do cloroplasto em si. Os xilacoides são essas coisinhas empilhadas, e esse formato que eles estão empilhados então é o grano, que é esse tipo de organização deles. Eles são basicamente meio que fossem membranas, tipo, justapostas uma em cima da outra. E o estroma é esse espaço onde eles estão imersos. Então, a fase escura em si, ou ciclo de Calvin, ele se dá início então pela fixação do carbono, que ocorre com a abertura dos estômatos presentes nas folhas. E essa assimilação, essa fixação, ela é facilitada, ela é auxiliada pela enzima rubisco, que possui uma atividade de carboxilase oxigenase. Eu acho que é esse nome. Ou ela possui afinidade por ambos, melhor assim. Então, esse carbono, ele é ligado então, a uma molécula de 5 carbonos, que é a ribulose bifosfato, ou RUBIP, por assim dizer, que é a abreviação dela. Então, formando uma molécula de 6 carbonos. Porém, ela tem uma grande estabilidade, então ela se rompe formando duas moléculas de 3 carbonos. Essas duas moléculas de 3 carbonos, então, recebem fosfato, vindo do ATP, se tornando então um 1,3 bifos, bifosfoglicerato. Essas duas moléculas, então, depois desse recebimento de fosfato do ATP, então, recebem pares de elétrons do NADPH. Assim, elas são reduzidas e perdem um grupo fosfato, formando assim então a principal molécula desse processo, que é o gliceraldeído 3-fosfato, também conhecido como G3P, que é o principal é o açúcar em si formado nesse processo. Até essa parte da formação desse açúcar foi-se metade do processo. A outra restante é a reconstrução dessa molécula de RUBP, para que haja o ciclo novamente. E para que esse ciclo seja positivo, esse processo precisa ocorrer 3 vezes, porque é um carbono assimilado por vez. E essa molécula, como falei, ela é formada de 3 carbonos. E o açúcar formado não é a glicose.
o G3P é diferente da glicose. Então, formados de açúcares, esses açúcares podem ter diversos destinos, diversas vias metabólicas diferentes, dando origem a açúcares diferentes. Caso ele se dirija ao cloroplasto, ele se tornará uma frutose, que passará por diversas reações até se tornar uma sacarose. Caso ele continue no cloroplasto, ele formará um amido. Caso ele se ligue um ao outro, ele forma então a glicose. Então é isso, a glicose é a junção dessas três moléculas. Caso haja glicólise, é formado então esse G3P. Então é basicamente isso. Obrigado. Aqui são a referência que eu usei. E essas imagens então estavam sobre livre licença. Boa noite.